Josué capítulo 21. Josué capítulo 21. Para a honra e glória do Senhor Jesus, chegando com mais um conteúdo da Palavra de Deus. Desde já convido você para ficar até o final do conteúdo, tá bom? Aleluia, glória a Deus. E também peço que, se possível, você deixe o seu joinha e também o seu comentário, falando da onde você está nos prestigiando. Aleluia. E também convidando vocês para todas as quartas-feiras e sexta-feiras, às 19 horas, para a gente estar clamando e adorando o nome do Senhor Jesus na nossa live, às 19 horas, todas as quartas e sexta-feira. Glória a Deus. Então vamos para a palavra desse dia, Josué capítulo 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falarão em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos desse cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arrabaldes. Glória a Deus. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Aleluia. E aos outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Aleluia. E aos filhos de Gerson couberam por sorte das famílias da tribo de Issacar e da tribo de Azer e da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aleluia. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Oh, glória! E deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome forem mencionadas. Aleluia. Para que fosse dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba do pai de Anak, essa é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes ao redor. Oh, aleluia! Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. E assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade do refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, Libna e os seus arrabaldes, Jatírio e os seus arrabaldes, e Estêmeo e os seus arrabaldes. Aleluia. E Olom e os seus arrabaldes, e Debírio e os seus arrabaldes,
Aleluia, Senhor. E Ai e os seus arrabaldes, e Jutai e os seus arrabaldes, e Bet-Seme e os seus arrabaldes, 9 cidades destas 2 tribos. E da tribo de Benjamim, de Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes. Vai deixando o seu joinha, aleluia. Todas Anacote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades, e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram a cidade da sua sorte, da tribo de Efraim. Aleluia. E deram em Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gezere e os seus arrabaldes. Aleluia. E Quilai e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Eutequil e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, Aijaon e os seus arrabaldes, Gaterrimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meio tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrabaldes, e Gaterrimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. A cidade para as famílias dos mais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meio tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã e os seus arrabaldes, e Besterai e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Isacar, Quizion e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, e Jarmoute e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Azer, Misal e os seus arrabaldes, Abrom e os seus arrabaldes, Eucate e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes, 4 cidades. Aleluia, Senhor. E da tribo de Naftali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia e os seus arrabaldes, e Amotenebor e os seus arrabaldes, e Catã e os seus arrabaldes, 3 cidades. E todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Merari aos demais levitas foram dadas da tribo de Zebulon, Joquineão e os seus arrabaldes, Cartã e os seus arrabaldes. Aleluia. Dimna e os seus arrabaldes, Naala e os seus arrabaldes, 4  E da tribo de Ruben,
Bezerra e seus arrabaldes, e Jaza e os seus arrabaldes. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Quedemote e os seus arrabaldes, e Mefate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e os seus arrabaldes, e Manai e os seus arrabaldes. Oh, glória! Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, ao todo 4 cidades. E todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas. E foi a sua sorte 12 cidades. E todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam essas cidades, cada uma com seus arrabaldes em redor delas, assim estavam todas essas cidades. E dessa maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo que tenha jurado a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pode resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Aleluia, Senhor. Aleluia. E palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aleluia, meus irmãos e irmãs, para tudo se cumprir também na sua vida, depende de você, depende de nós andarmos nos caminhos certos, Caminho que Deus mandar a gente ir. Josué capítulo 22. Josué capítulo 22. E então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E disse-lhes tudo que Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedeceste em tudo quanto vos ordenei. E a vossos irmãos por todos esse tempo, até o dia de hoje, não desamparaste, antes tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Aleluia, Senhor. Então somente tente cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ame o Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos acheguei a ele, e o servais com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou, e despediu, e foram-se às suas tendas. Oh, glória!
E falou-lhes, dizendo: Voltai-vos às vossas tendas com grande riqueza e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, e com metal e com ferro, e com muitíssima roupa, e com vossos irmãos reparti o despojo dos vossos inimigos. E assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram, e separaram-se dos filhos de Israel de Siló, está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme a ordem do Senhor pelo ministério de Moisés. E, chegando eles aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram ao altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Aleluia! E ouvindo isso, os filhos de Israel, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem em guerra contra eles. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, a Fineia, filho de Eleazar, o sacerdote, e a 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais entre os milhares de Israel. E, indo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falarão isso, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é essa, que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelar-te contra o Senhor. Oh, aleluia! Oh, glória! Aleluia, Senhor! Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estão purificados, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Senhor. Aleluia! E para que hoje deixai de seguir o Senhor, será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irá com toda a congregação de Israel? E se é, porém, que a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, além do altar do Senhor nosso Deus. O Espírito Santo de Deus. E não cometei filho de Zerá, transgressão no tocante ao Anaiba. Não veio ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que aquele homem não ouviu só, na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, Ele o sabe,
E Israel mesmo saberá, se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserve. E se nós edificamos um altar para nos desviarmos de seguir após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de alimento, ou sobre ele apresentar oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. Aleluia, Senhor. E se antes o não fizemos por receio disso, dizendo: amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vossos com o Senhor Deus de Israel. Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, por filho de Ruben e filho de Gade, não tendes parte do Senhor, e assim bem poderia vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. E por isso dissemos: preparemos-o agora e edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício. Aleluia! Mas para que, entre nós e vós e entre as nossas gerações depois de nós, nos sejam testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte do Senhor. E por isso dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e a nossas gerações, então diremos: vem do modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para o holocausto e nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. E nunca tal nos aconteça que rebelemos contra o Senhor, ou que hoje nós deixemos de seguir o Senhor, edificando altar para um holocausto, oferta de alimentos ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante ao seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. Aleluia! E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Oh, aleluia! E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram a resposta. Aleluia! E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais em subir à guerra contra eles em exércitos, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade.
E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Eide, para que seja desse testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Aleluia! E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Eide, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Oh, aleluia! O Senhor é Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Só você crê e entrega toda a sua vida nas mãos de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Josué capítulo 23, para a honra e glória do Senhor. Josué capítulo 23. E sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos e aos seus cabeças, e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias. Aleluia! E vós já tendes visto tudo que tem o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Vede que vos reparti por sorte em herança as vossas tribos, estas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar para o pôr do sol. Oh, aleluia! E o Senhor vosso Deus as impelerá e as expelirá-te de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Esforçai-vos, pois, muito para guardar-te e para fazer-te tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Aleluia, Senhor! Para que não entreis no meio dessas nações, para que ainda ficam convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Aleluia, Senhor. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como os fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e, quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. E um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tenho falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque, se de algum modo vos desviastes, e vos apegaste aos restantes dessas nações que ainda ficou entre vós, e com ela vos aparentastes, e vós a ela entrastes, e elas a vós. Aleluia, Senhor. E sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite aos vossos lados, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais dessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Aleluia. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração,
toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor, o vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. E será que, assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas, que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Aleluia. Quando transgrediste a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e forte servistes a outros deuses, e a ele vos inclinastes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Oh, aleluia! Quando transgrediste a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e for servir outros deuses, e a eles vos inclinastes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis sobre a boa terra que vos deu. Aleluia, Senhor. Deus de honra, de glória e de poder. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. E depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais. Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Aleluia, Senhor. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã, e também multipliquei a sua descendência e dei a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esau, e a Esau dei a montanha de Ser para possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E, tirando eu a vossos pais do Egito, e viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais, com carro e com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, e pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu. E os vossos olhos viram que o fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Oh, glória a Deus. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. E porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão.
E, passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós os amorreus, e os perízios, e os cananeus, e os heteus, e os gergaseus, e os heveus, e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Aleluia, Senhor. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós os amorreus, e os perízios, e os cananeus, e os heteus, e os gergaseus, e os heveus, e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Aleluia, Senhor. E enviei vespões adiante de vós, e os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com tua espada e nem com teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificastes, e habitais nela e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Oh, aleluia! Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se faz, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, aleluia! Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos outros deuses. E porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e o nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nos serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto há Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará vossa transgressão e nem os vossos pecados. Aleluia! Se deixastes ao Senhor e servistes a Deus estranhos, então ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de ter feito bem. Oh Deus zeloso, Deus poderoso! E então disse ao povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunho contra vós mesmos de que escolhesse ao Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhos. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Oh, glória!
E assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito de Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que essa pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. E depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu e com idade de 110 anos. E sepultarão no termo da sua herança, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. E serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Aleluia. E também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó compraram aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, que se tornara a herança dos filhos de José. Aleluia. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no moteiro de Fineias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Aleluia. Oh, glória! Deus de honra, glória e poder. Oh, glória a Deus. Irmãos, muito feliz por estar aqui, juntamente com todos vocês. Aleluia, glória a Deus. Já convidando você para todas as quartas-feiras e todas as sextas-feiras às 19 horas. Nós estamos ao vivo aqui nesse mesmo canal Diário de um Deficiente Visual, orando e clamando ao Senhor pelas nossas famílias, Aleluia. E clamando, fazendo clamor a Deus, que Deus possa nos ouvir, que nossa oração possa chegar nas narinas de Deus com cheiro suave. Aleluia. Então é isso aí, meus irmãos, que Jesus possa abençoar cada um de vocês e cada uma de vocês. Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado, honrado e glorificado. Oh, glória a Deus. Deus de honra, de glória e de poder. Meus irmãos, fico muito alegre vou estar fazendo esse conteúdo, para todos. Aleluia, glória a Deus.